Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Não foi aquilo que a gente esperava. O pacote anticrime votado pela Câmara Federal retirou muitos avanços do projeto original apresentado pelo juiz, hoje ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça do Brasil. É realmente lamentável o que aconteceu na Câmara Federal e nós vamos falar sobre isso agora, atualizando você sobre a perspectiva de votação que a gente estava esperando para daqui a 2 semanas, mas que foi antecipada pela presidência da Câmara, jogada para ser votada na calada da noite, no silêncio dos holofotes, para garantir que muitos dos avanços contidos no projeto original fossem retirados para atender interesses outros que não o da sociedade brasileira, do cidadão de bem, trabalhador, do contribuinte que paga os seus impostos em dia. Vamos assistir agora as nossas impressões e a sua atualização nesse vídeo. Veja aí como é que está a sua inscrição no nosso canal, atualize a sua inscrição no nosso canal, deixe o seu like e também ative as notificações no sino para receber informações sobre vídeos futuros, tá ok? Vamos então ao nosso vídeo de hoje. Pois é, pessoal, infelizmente a Câmara Federal aprovou o projeto anticrime, mas um projeto totalmente podado, completamente diferente daquele projeto que fora originalmente apresentado pelo ministro Moro ainda no mês de fevereiro. Eu estou fazendo aqui esse vídeo porque eu deixei na programação de publicação para hoje pela manhã, às 7 horas, hoje dia 5 de dezembro, um vídeo que eu produzi no começo da tarde do dia 4, e a votação foi durante a madrugada. Nesse vídeo a gente dizia o seguinte: há uma expectativa de que a votação ocorra ao longo das próximas 2 semanas antes do recesso, mas o ministro Moro também tinha a mesma impressão e ele foi ludibriado, e o governo foi ludibriado, porque quando se trata de Câmara Federal, quando se trata de corporativismo para defender interesses outros que não da sociedade, eles se juntam. Por isso que a gente refuta essa afirmação de que, mas deputados do governo também votaram a favor da medida podada que foi levada ao plenário pela presidência da Câmara. Com certeza votaram, porque o que se está a defender ali não é o interesse da população. O ministro Moro, ele tem clara essa convicção, ele tem claro esse objetivo, de que se precisa fazer alguma coisa para reduzir os índices criminais no Brasil. Os nossos deputados e senadores não têm. Então, várias metas foram cortadas do projeto original. E o presidente da casa, Rodrigo Maia, costurou para a votação ocorrer alta noite, entrando pela madrugada, no sentido de impedir a fiscalização popular, a transparência necessária, inclusive dos meios de comunicação. Porque avança no horário e perde o espaço nos principais jornais antes da votação ou durante o processo. E mesmo que haja entradas ao vivo em flashes extraordinários, mas mesmo assim, devido ao avançado da hora, muito pouca gente vai estar sintonizada nos meios de comunicação ou até mesmo nas próprias redes sociais para saber do que está passando ali. Então, depois da votação, é praticamente impossível alguma providência, alguma revisão ou a modificação de alguns dos itens contidos na lei principal através de emendas ordinárias, né? Vamos colocar assim. Maia, o presidente da Câmara, demonstra com isso que não está nem um pouco preocupado com a voz do povo nas ruas, as manifestações que pediam na íntegra o pacote de Moro, o pacote anticrime. Esse pacote que foi votado pela Câmara não é o pacote anticrime, ele é um pacote pró-crime, porque ele tira muitos dos avanços contidos na ideia do ministro. Quer dizer, para ele, para a presidência da casa e para os que votaram esse projeto podado, totalmente decepado, o que importa é a costura política em prejuízo do povo. E, embora tenha sido o primeiro momento da votação, mas já demonstra um prejuízo muito grande. Então a votação ela começou alta noite e entrou pela noite. Esse projeto podado foi chamado pelo antagonista de pacotinho. Ele recebeu 359 votos contra e 9 votos a favor. Aí eu vou lhe dar aqui uma outra informação. Até o PT votou a favor desse projeto. Até o PCdoB, o PSB, o PDT, o PTB, os diversos partidos votaram a favor desse projeto. Daí você tira de que não é um projeto bom para o Brasil. Esse projeto
foi apresentado pelo grupo de trabalho responsável por analisar os textos que foram encaminhados. Primeiro o texto do governo e também o texto do senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse foi o que predominou, esse do ministro Alexandre de Moraes, e a gente vê o comportamento do Supremo, já sabe o que é que tem por trás de um projeto como esse. Quer dizer, entre os pontos aprovados, preserva-se e salva-se alguns itens, como por exemplo o aumento de 30 para 40 anos do tempo máximo de cumprimento da pena de prisão no país e o aumento da pena também do homicídio simples, se envolver arma de fogo de uso restrito ou proibido, que vai passar de 6 anos a 20 anos para 12 a 30 anos de reclusão. Isso no tocante à chamada progressão, né, da pena, porque aí o indivíduo ele entra, tem um bom comportamento, vai aprender a ler, a escrever, vai ensinar os outros a ler, a escrever, e aí ele começa a progredir e termina saindo, mesmo tendo cometido um homicídio, com 6 anos, embora tenha pego a pena máxima de 30 anos. E no caso, agora vai de 12 para 30 anos de reclusão aqueles que atentarem contra a vida das pessoas, dos outros. A ampliação do excludente de ilicitude e a previsão de prisão após condenação em segunda instância foram retirados, rejeitados pelo grupo de trabalho e votados em plenário com a rejeição, com a mantida rejeição do grupo de trabalho. Portanto, está retirado a ampliação do excludente de ilicitude e a previsão da prisão após condenação em segunda instância. Ou seja, o Lula vai continuar solto. Os elementos que foram condenados em segunda instância vão continuar soltos. E não faz sentido, porque eles falam que isso atenta contra o Estado de Direito. Então, foi contra o Estado de Direito que a democracia do Brasil existiu durante o tempo todo, porque essa lei que prevê a prisão em segunda instância, após a condenação em segunda instância, ela é do ano de 1941. E depois de 1941 nós tivemos a Constituição de 1946, nós tivemos a Constituição de 1967 e tivemos a Constituição de 1988. 3 constituições mantiveram a prisão em segunda instância. E agora, depois que o PT praticou toda essa valsa com o dinheiro público, eles inventaram de retirar do texto legal do Código de Processo Penal. É lamentável, foram retirados 11 temas que eles chamaram de temas polêmicos. Mas polêmica foi a atitude da nossa infeliz Câmara Federal com sua atitude. E aí o presidente Rodrigo Maia ainda deu uma declaração dizendo o seguinte, ressaltando o esforço dos senhores deputados por aprovar um texto que fosse o consenso da casa, que teve quase a unanimidade dos votos. A unanimidade é o seguinte, 359 votos a 9. Tá faltando muita gente nesse plenário, não tá não? Porque nós temos 513 deputados. Se tem 359 votos a favor e tem 9 votos contrários, nós tivemos aí na casa 368 deputados. Está faltando muita gente para chegar nos 513, Rodrigo Maia. Não tem unanimidade. O que não tem mesmo, sabe o que é? É vergonha. O que não tem mesmo é compromisso com a população. É prestar contas com aquilo que deve ser feito, respeitando a vontade popular, que é o que os senhores deputados não estão fazendo. O deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, que foi relator do grupo de trabalho, chegou a dizer que o texto aproveita grande parte do pacote anticrime do ministro Moro. O relatório contempla algo em torno de 65% a 70% daquilo que foi levado à Câmara Federal pelo ministro Moro. Que grande mentira, deputado, que grande mentira. Olha, isso é atentado à ética. É porque no Brasil não se pune mais o crime de quebra de decoro parlamentar, porque isso é uma mentira muito grande. Por exemplo, eu acabei de falar sobre o excludente de ilicitude que foi retirado, acabei de falar sobre a prisão em segunda instância que foi retirada, são pontos principais desse pacote. Acabei de falar sobre... Porque o excludente de ilicitude é aquele ato cometido por medo ou em defesa própria, entendeu? E aí você exclui o elemento de ser considerado um ato ilícito, ou de ter incorrido num ato ilícito numa confusão, não é? Em sua própria defesa, tirar a vida de outrem. Mas olha,
tem também esse acordo entre a justiça e um acusado para dispensar o julgamento, que hoje é a delação premiada, mas que na verdade é a colaboração premiada, e contribui para reduzir a pena daqueles que colaboram com a justiça, revelando detalhes de esquemas criminosos dos quais tomaram parte, né? Ele estava no bojo do processo, tomava parte no processo, resolveu delatar e com isso, com a colaboração premiada, ele foi beneficiado com a redução da pena. No caso do processo do ministro Moro, dispensa o julgamento, é o chamado plea bargain. É um instituto que é muito usado nas principais democracias do mundo, é muito usado nos Estados Unidos, na Europa. O indivíduo, ele, ao colaborar com a justiça, ele consegue reaver recursos, ele consegue colocar na cadeia elementos ligados ao tráfico, ao crime organizado, à corrupção política, e com isso dispensa-se em relação a ele o julgamento. Quer dizer, o que eles consideram como avanço, nós, sociedade, consideramos como atraso. Aqui também tem uma declaração daquele infame deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, quando ele diz o seguinte: o grupo de trabalho fez uma redução de danos. Repare bem, ele votou a favor. Se ele tiver votado a favor, esse projeto não significa absolutamente nada. Se ele tira a prisão em segunda instância, ele não significa absolutamente nada. Se ele tira o excludente de licitude, ele não significa nada. Se ele tira o plea bargain, ele não significa nada. Então, realmente, esse projeto não significa nada. Se ele vale alguma coisa para o deputado Glauber Braga e para a gentalha do PSOL, ele não significa nada. Olha, ele reclamou sobre pontos do texto que permitem filmar e gravar encontro entre advogados e réus. Qual é o problema? O que é que advogados têm, além das outras categorias, que não podem revelar as suas ações? Que se trate, por exemplo, de uma estratégia de defesa, que se trate de alguma coisa que vai ser usada em benefício do Estado Democrático de Direito e não apenas do seu cliente, mas que poderá ser usado também por gente do bem. No caso, pessoas acusadas injustamente, perseguidas injustamente pelos esquemas mafiosos que dominam o cenário socioeconômico, cultural e político do nosso país. Mas, no todo, no geral, quem advoga pelo bem, quem advoga pela ética, pela justiça, pelo cumprimento da lei, vai concordar com isso. Não é problema nenhum. Quem não quer transparência sobre seus atos são os advogados do Adélio Bispo, que incorreu num crime de segurança nacional ao tentar tirar a vida do presidente da República, ao atentar contra a vida do presidente da República. O fato é que até o deputado Marcelo Freixo, que é do PSOL também, do Rio de Janeiro, ele destacou algo muito importante com o projeto aprovado pelo plenário. Segundo ele, o eixo principal do projeto enviado era o excludente de ilicitude, a segunda instância, o fim da audiência de custódia, que também foi mantida, foi preservada a audiência de custódia, ou seja, o preso chega lá na frente do juiz e diz: olha, seu juiz, eu confessei o crime na polícia porque me bateram, eu apanhei demais, foi taca muito, foi uma pisa grande para eu revelar todos os segredos, e na verdade não é verdade não, eu não sabia de nada, eu não tenho nada a ver com isso. Aí o juiz ainda tem que mandar soltar porque ele pode ser condenado por dispositivos legais introduzidos nos nossos códigos de lei por essa Câmara infame. Muito juiz já está até deixando de aplicar penas. Então essa audiência de custódia é outra coisa defendida pelo PSOL, que eles falam sobre direitos humanos, mas é direitos humanos de criminosos. É por causa de gente como esse Marcelo Freixo, como esse outro Glauber Braga e como o Rodrigo Maia. É por causa de gente como vocês que o termo direitos humanos virou um termo pejorativo, um termo horrendo para a sociedade do nosso país. Hoje, o cidadão de bem entende que direitos humanos são direitos humanos de bandidos, mas na verdade deveria compreender a realidade, só não compreende o que é real por conta de vossas excelências que têm uma postura lamentável. Então tá aí o que foi dito pelo Marcelo Freixo. Grande parte daquilo que a gente comentou, nós pegamos como informação da Agência Brasil e também da Agência Câmara. Algumas anotações que eu fiz pessoalmente e meus comentários aqui no nosso canal para atualizar você em função desta coisa horrorosa, pavorosa, que foi esse projetinho, esse pacotinho, como bem disse o antagonista,
anticrime, que desvirtua, inclusive, a expectativa do ministro e do governo nas relações com o Congresso. E faz com que pensemos sobre deputados e senadores que compram votos para se eleger, que montam partidos de aluguel para se eleger. Exemplos aí, esses que eu já citei aqui, é uma coisa trágica, né? Só esse acordo que foi feito pelo João Willis da Câmara Federal com aquele David Miranda, só isso já bastaria para colocar no chão, ou na chão, como diria aquela personagem da Rede Globo, partidos como o PSOL, o PT, o PCdoB e toda essa tranqueira partidária que existe no Brasil hoje. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e não deixe de olhar aí embaixo como é que está a sua inscrição, tá bom? Para que a gente possa continuar pontuando e tornando relevante as nossas falas e os nossos comentários aqui no YouTube. Grande abraço, muito obrigado, deixa o seu like, se inscreve, ative as notificações e vamos para diante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.